A melhor rádio. Na melhor estação. Nova 15. A sua rádio TV. O programa a seguir é uma produção independente e com conteúdo de seus idealizadores. Qualquer manifestação neles expressas não são de responsabilidade de nossas plataformas. Portal Nova 15. Rádio, notícias e TV. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira. Boa tarde, Piracicaba, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo! Tudo bem com vocês? Antes de tudo, segue lá, www.nova15.com.br e me segue nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, Aline Presoto, com 2 Zs e 2 Ts. Segue lá que eu espero vocês. Dá um like e ativa o sininho. Eu sou Aline Presoto, apresentadora aquariana, MBA em Gestão Empresarial, mãe, dona de casa, descendente de imigrantes italianos, apaixonada por futebol, amo esportes, amo mais ainda estar aqui com vocês. E eu quero, hoje e todos os dias aqui nessa bancada, dar voz e dar vez para quem nos ouve. Quero brigar as lutas e quem represento aqui neste microfone e nesta transmissão. É para todas as pessoas que precisam de uma palavra amiga ou somente conversar um pouquinho neste dia que quero falar. Para você, mulher, você é importante para mim. Trago uma convidada que já fizemos algumas lives. Ela é minha amiga da Tribo Midas que nos ouvem, nos apoiem neste dia e todos que estamos aí com vocês. É uma mulher empoderada, essa minha convidada, guerreira e que vai nos ajudar muito com suas opiniões. Patrícia Dias, do Materno Mundi, que tem um lindo trabalho de sono infantil com apego, especialista em sono infantil, que vem transformando vidas. Paty, boa tarde, querida! Oi, Aline, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, o prazer é nosso, Paty. Eu li num blog, no Agilize, e parei para pensar sobre o tema de hoje, empreendedorismo feminino. Como esse empreendedorismo feminino ele é imprescindível na sociedade. Afinal, por muito tempo, a mulher sofreu com as restrições e o desencorajamento oriundo de uma sociedade majoritariamente machista. No Brasil, em 1970, após a lei do divórcio, muitas mulheres ganharam mais autonomia e passaram a ser provedoras do próprio lar. Entretanto, apesar dessa vitória na história, ficaram algumas marcas que ainda carregamos até hoje. Mas, afinal, o que é esse empreendedorismo feminino? Empreendedorismo feminino é a capacidade que a mulher possui de identificar problemas, oportunidades e propor soluções com ganhos para si, para a família e também para toda a sociedade. Mesmo com todas as limitações impostas por um mundo ainda machista. A jornada empreendedora para a mulher sempre foi um desafio maior que para os homens. Perante toda esta introdução, Paty, vamos às perguntas. Vamos lá, tô animada. Eba! Quais os principais desafios das mulheres empreendedoras hoje? Bom, eu acho que ainda existe muito isso dessa cultura machista, né? De ver a mulher num outro lugar, de achar que, mas a mulher que fica em casa, por exemplo, ou que empreende e que de repente trabalha de casa, que tem o seu negócio, ela não merece tanto quanto o homem. Eu acho que esse ainda é um dos principais desafios. Eu acho que é lidar com essa falta de valorização, principalmente do marido, das outras pessoas,
E também com essa coisa que a gente tem que lidar, quem é mãe, né, de ter isso, de ter que cuidar do filho, da casa, do trabalho. Eu acredito que é um desafio muito importante isso. É verdade. E quais as oportunidades hoje em dia para esse empreendedorismo que você enxerga? Nossa, eu acho que assim, tá crescendo muito, e eu acho que com a pandemia isso abriu novas portas, né, principalmente para as mulheres, porque as mulheres começaram a perceber que, né, no caso da maternidade, elas podem ser mães, mas elas também podem ter o seu negócio. Então, a pandemia trouxe isso de que falou, ó, você pode estar na sua casa com seu filho, você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar junto com seu filho, e eu acho que isso abriu aí um novo movimento aí para as mães, e que querem empreender, mas que ao mesmo tempo querem estar com os filhos, e que de repente querem começar uma coisa pequena, e que, mas eu ainda não tenho condição de investir numa coisa grande, de trabalhar num lugar fora de casa, e que elas conseguiram perceber que elas têm essa oportunidade de poder trabalhar da própria casa, de trabalhar junto com o filho, que se ela quiser, ela vai dar um jeito que realmente dá para fazer. É verdade, você falou uma coisa importante sobre a pandemia. Eu acho que na pandemia muito mais mulheres foram empreender, né? E é possível, né? Viram que é possível nessa pandemia trabalhar de casa, é possível começar com algo pequeno e ter lucro com isso, às vezes com coisas que a gente já faz e que a gente nem percebe, que a gente já colabora, né? Porque eu acho que com a pandemia, muitas mães tiveram, né, muitas mulheres tiveram que ficar em casa. E aquilo, elas falam, mas né, de repente o salário reduziu, ou muitas ficaram desempregadas, porque não sabia quando que realmente isso ia acabar, quando que a pandemia, né, ia ter fim. E aí elas começaram a pensar, se eu faço isso, por que de repente eu não posso vender, eu não posso ganhar dinheiro com isso? Então acho que surgiu uma nova oportunidade na cabeça delas, que de repente antes isso não tinha passado pela cabeça, porque elas estavam confortáveis ali, né, de repente no trabalho dela, trabalhando numa empresa, trabalhando ali sem o CLT. É verdade. E você também falou dessa dupla jornada, né? De ser mãe, de ser empreendedora. Você vê ainda como um obstáculo para a mulher? Porque o homem, ele não tem muitas vezes... Lógico que o homem hoje em dia já ajuda muito, já existem outros padrões, né? Não estamos ainda com aqueles homens tão machistas como éramos há 30 anos, há 20 anos atrás. Mas ainda a mulher parece que tem dupla, tripla jornada e tem algo a mais para fazer sempre. Você vê isso como um obstáculo a mais? Vejo, eu ainda vejo isso, porque é isso, mesmo que agora o homem faça um papel de pai, um papel de marido, a gente ainda vive numa cultura muito machista, né, Aline? E aí sobra muito para mãe. Então é aquilo, mesmo aquela mãe que trabalha fora de casa, quando ela chega, ela ainda ela se sente responsável pela casa, se sente responsável pelos filhos, muitas vezes se sente culpada pelo pouco tempo que ela passa em casa, que ela passa com os filhos. Então eu acho que isso ainda é um obstáculo, assim, para a vida da mulher, porque mesmo a gente sendo dona do nosso negócio, mesmo a gente provendo ali, né, a casa financeiramente, ainda parece que a responsabilidade, esse peso da maternidade é só nosso. Sim. Então, acho que ainda é um grande obstáculo aí para as mulheres terem que lidar com isso. É verdade. Eu acho que por mais que a gente tenha evoluído em muitas questões, ainda é o que eu falei lá na introdução. Ainda existe um peso que restou e ainda a gente se sente na obrigação, né? A gente chega em casa 10, 11 horas da noite. Ontem mesmo eu tô com um problema de saúde, nada a ver com Covid, gente. Senão não estaria aqui gravando. É outro problema. E eu senti muitas dores nos últimos dias. E tive que encarar toda a rotina de trabalho normalmente, meu horário normalmente, o desafio de estar aqui na rádio e todas as outras agendas. E se acho que fosse só eu não tivesse nenhuma responsabilidade, se eu estivesse na casa dos meus pais, e fosse um dia comum de escola, com certeza eu não teria ido para a escola e teria ficado trancadinha ou ido até no pronto-socorro. Mas devido à pandemia é mais um obstáculo. A gente acaba aguentando mais a dor com medo de ir no pronto-socorro e acabar pegando alguma outra coisa. Não só Covid, mas anda com surto de dengue, de meningite, de outras questões, né? Então, assim, eram 10 horas da noite, eu tinha fechado todas as minhas rotinas e ia abrir as outras rotinas ainda de casa, de responder muita gente via WhatsApp, via e-mail. Então, assim, eu tinha terminado as rotinas normais, né?
mas eu ainda ia começar outras. As outras, Então, eu acho que é muito isso. A gente teve que mostrar o nosso valor aí pro mundo, a gente teve que mostrar que a gente é capaz de fazer muita coisa. Só que nesse fazer muita coisa, a gente se sobrecarregou. Porque é isso, ficar doente, um homem se fica doente, ele vai ficar lá de cama, deitado, né, não vai trabalhar, mas é bem o que você falou, a mulher, mesmo doente, ela continua fazendo as outras coisas. Porque todo mundo tem essa visão de que a mulher, mesmo doente, ela tá lá, firme e forte. Então, eu acho que isso tem essa parte boa de mostrar que sim, a gente é capaz, mas ao mesmo tempo a gente também esquece de olhar um pouco pra gente. E aí, às vezes, é bem isso, a gente começa a fazer muitas outras coisas, a gente se sobrecarrega, porque nós damos conta. Mas às vezes é importante, tudo bem, a gente dá conta, mas a gente também precisa descansar, a gente também precisa ter um tempo pra gente, né? Acho que isso é bem importante também. Sim, e eu já falei, acho que até em algumas lives, que a gente não é obrigada a ser essa mulher maravilha, que a gente teve que ser na marra, né, às vezes ao longo dos anos e dos séculos. A gente não é obrigada, que Mulher Maravilha é de quadrinhos, é de filme, e que no dia a dia tudo bem a gente não dar conta de tudo bem a gente selecionar o que é prioridade, o que a gente consegue, e pedir ajuda no que a gente já tá muito sobrecarregada, sabe? Exato, eu super concordo, porque eu, ainda mais, né, na minha área, eu vejo muito isso. As mães não pedem ajuda, e não pedem ajuda por medo, por vergonha, e falam, gente, precisa pedir, vocês precisam estar bem para vocês cuidarem de uma criança, para vocês cuidarem de um bebê, então tem que pedir ajuda sim, a gente não é essa Mulher Maravilha, entendeu? A gente consegue sim fazer um monte de coisa, mas a gente não precisa provar nada para ninguém, se a gente precisa de um tempo ali para descansar, se a gente quer ficar em casa sozinha, pede pro pai, tira as crianças de casa, pede pros avós, pelo amor de Deus, leva as crianças para passear, eu quero ficar um pouco sozinha, tal. Me ajuda aqui em casa, mesmo que não seja com os filhos, mas, né, me ajuda a cuidar da casa, me ajuda a fazer uma comida, alguma coisa assim, pra gente realmente não se sobrecarregar. É importante ter um círculo de apoio, né? E tomara que todas possam ter este círculo, né? Porque às vezes a pessoa mora aqui e a família tá a não sei quantos quilômetros de distância, né? Eu vivi isso muito enquanto eu morava em São Paulo. Minha família estava toda em Piracicaba, inclusive meu pai e minha mãe. E eu estava sozinha, entre aspas, né, com meu marido e com os meus filhos em São Paulo no meio da pandemia. E eu senti muita falta de poder ter esse círculo de apoio. Meu marido me ajuda muito, sou muito grata, mas mesmo assim, às vezes faz falta uma pessoa a mais para você ter um momento a dois mesmo, né? Sim, então, para não desgastar o relacionamento também, exatamente, né? Porque aquilo, você... E a gente viu isso, né? A pandemia trouxe muitos conflitos aí nas famílias, né? Sejam com as crianças, sejam com o marido. Então, é importante também a gente realmente ter esse tempo pro marido também, ter esse tempo de casal. Eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio para ter o tempo com o filho, tempo com o marido, tempo só pra gente, né? O equilíbrio é o essencial. Sim, e ainda naquilo que você falou de pedir ajuda, às vezes a gente, mulher, a gente entende tanta coisa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Falar no celular, tá mexendo uma panela, tá digitando e falando no celular, e a gente acha que fica subentendido, mas o diálogo é essencial em qualquer parte da sua vida, porque o outro nem sempre vai adivinhar o que tá... Você pode até dar uma indireta ou deixar subentendido, mas nada melhor do que uma conversa franca, do que o diálogo de, olha, hoje eu queria dormir um pouquinho até mais tarde, você consegue segurar as crianças para mim, né? Você consegue levar no parque para ter um minuto de silêncio aqui em casa, preciso me concentrar. Então, assim, nada melhor que esse diálogo mesmo que você citou. Isso mesmo, porque o que tá na nossa cabeça, a gente não pode esperar que o outro entenda aquilo que tá na nossa cabeça, né? Então a gente precisa falar, e falar mesmo, e direto, e falar claro. O máximo que a gente vai ouvir é falar, mas agora eu não tô afim de fazer isso, tal, mas tudo bem, né? A gente também não pode esperar que o outro faça aquilo que a gente quer. Mas eu acho que quando a gente fala, a gente deixa muito mais claro, e aí fica muito mais fácil da outra pessoa entender o que realmente a gente quer, o que realmente a gente precisa. Exatamente. E voltando ao empreendedorismo feminino, quais você acha que são os principais desafios de empreender no Brasil hoje?
Bom, eu acho que primeiro é isso, a gente mostrar essa nossa autoridade. Eu acho que isso ainda, sendo mulher, né, é aquilo que a gente está falando, de ser uma cultura machista. Então eu acho que isso é bem difícil dos outros realmente falarem, tá bom, ela trabalha de casa, ela tem o negócio dela, mas será que realmente, tipo, dá para confiar, tal? Então eu acho que a gente está mudando isso, né, ao longo do tempo, mas eu acho que ainda é um desafio. E eu acho que também as taxas, né? Porque quanto mais você cresce, mais os impostos você tem que pagar. E muitas vezes isso faz com que muitas empreendedoras, né? Tipo, no geral, não só mulheres, mas muitas empresas mesmo, acabem fechando, acabem não conseguindo crescer, justamente por causa dessa falta de oportunidade, dessa cobrança de impostos muito alta. Sim. Diziam numa rádio que eu escutava quando eu tinha 6 anos, estava indo para a escola antes de começar as notícias, eles falavam Brasil, o país dos impostos, e depois começavam as notícias, né? Então eu acho que realmente os impostos, as taxas que a gente paga, contratar um funcionário é muito caro. Às vezes a gente nem paga um salário tão alto para esse funcionário, mas tudo que a gente paga por trás do salário, né? Seja vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e os impostos em cima de cada um desses itens que a gente vai pagando, além dos impostos da própria contratação, né? Então, realmente, os impostos, eu acho que é um desafio para a gente ainda que está começando a dar os passos, né, no empreendedorismo. E como começou esta sua jornada? Conta um pouco para nós, quem sabe outras mulheres que estão nos ouvindo com o seu relato se encorajem. Vamos lá. Vou contar de uma maneira resumida, claro. Mas assim, eu sou formada, né, em administração, sou contadora, e eu trabalhava com empresas privadas, eu trabalhava com auditoria interna. Então assim, eu trabalhei ao longo de mais de 10 anos da minha vida com auditoria. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, eu me preparei bastante para o parto, estava trabalhando numa empresa CLT, nunca tinha imaginado montar um negócio meu. Até porque é aquilo, né? Eu sempre falei, eu era chefe, tipo, de uma equipe, mas uma equipe pequena, mas eu tinha uma pessoa acima de mim, né? Ali me supervisionando e tal, então eu estava ali naquela minha zona de conforto e achava que eu iria ficar ali para sempre. Mas aí, quando meu primeiro filho nasceu, eu comecei a ter muitas dúvidas em relação ao sono. E aí, tudo que eu lia, eu não conseguia achar alguma coisa que me provasse aquilo que estava sendo falado. Falei, não, peraí, né? Na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Sim. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a me especializar no assunto. E eu lembro que depois da minha licença, eu fiquei, depois que meu filho nasceu, eu fiquei praticamente 1 ano juntando licença maternidade, depois o tempo que eu ainda tinha direito. E aí depois eu saí da empresa. E eu falava, e agora? Né? Eu até fiz algumas entrevistas para as outras empresas, mas eu falava pro meu marido, não é o que eu quero. Eu voltava assim para casa chorando, porque eu falava, gente, eu não quero deixar meu filho, entendeu? Tipo, eu tinha minha mãe que super me ajudava na época, o meu filho também já ia para a escola, mas eu falava, não é o que eu quero, eu não quero mais trabalhar nesse mundo corporativo, não é para mim, eu não acho certo isso que acontece, aquela concorrência desumana que acontecia ali nas empresas. E aí eu falava, eu quero trabalhar alguma coisa nisso, tipo, a maternidade, eu sinto que ela me chama. Mas falando, mas o que eu vou trabalhar? Eu vou contar sobre o parto? Eu vou contar sobre a amamentação? Falando, não sei trabalhar com isso. E aí foi quando realmente, através de estudo, através de pesquisa, eu achei um instituto na Califórnia, eu fiz um curso do sono, para me especializar como consultora do sono, e eu fiquei encantada com essa possibilidade de poder auxiliar outros pais, e não só com a minha experiência, com conhecimento mesmo, e poder ganhar com isso. E aí foi quando a minha vida mudou totalmente, porque aí eu tava com um filho pequeno em casa, o meu marido me dando super apoio, então assim, ele foi super importante pra mim nessa época, porque ele super me apoiou e ele falava, não, aproveita, se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você quer e que você acha que pode ajudar outras pessoas, aproveita, e eu tô aqui, eu sei que esse começo é um momento de investimento, então tudo bem, eu tô aqui, eu vou te apoiar no que for necessário. E aí foi quando eu comecei, realmente, montei minha empresa. No começo eu comecei a falar com o pediatra, né, do meu filho, e ele começou a me indicar algumas mães, porque ele também começou a achar que esse trabalho era, assim, super importante para as famílias, para poder cuidar do sono e olhar para o sono das crianças de uma outra maneira, que é uma dificuldade que os pais sempre têm. E aí eu tô, então, aí empreendendo já faz quase 8 anos, e realmente foi difícil no começo, porque
era aquilo, eu sempre trabalhei recebendo ordens, e aí de repente eu ter o meu próprio negócio, e eu ser dona de tudo ali, falar, nossa, eu tenho que fazer tudo, porque eu tenho que vender, não é só prestar o meu serviço, eu preciso cuidar da parte de marketing, da parte comercial, da parte de finanças, né, do pós-venda, eu tenho que cuidar de tudo. Mas eu sou, assim, muito grata pela oportunidade, e hoje eu tô aí também como instrutora, auxiliando novas, né, formando novas consultoras em relação a isso, e super apoio. Eu acho que sim, que cada vez a gente tem que procurar mais fazer aquilo que a gente gosta, e pensar numa maneira de realmente ser remunerada por isso, né, porque a gente estudou, a gente se preparou para isso. Sim. Então eu acho que realmente a gente tem que seguir em frente pensando que a gente vai ajudar os outros, mas a gente também vai se beneficiar com isso. Tem investimento de tempo, investimento monetário, então tudo isso pesa, né? Sim, porque às vezes a gente fica com esse medo, né, que fala, mas eu vou cobrar por uma coisa que eu gosto de fazer, tem muito, né, isso, porque quando às vezes a gente começa a empreender, muitas vezes é de uma ideia de que é aquilo, alguma coisa que a gente gosta, e a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, as pessoas começam a falar, nossa, tá muito bom o que você faz, você é boa nisso, então por que você não começa a vender? E aí pinta aquela dúvida, nossa, mas eu gosto tanto do que eu faço, tá tão tranquilo, e eu vou vender, vou cobrar para isso? Mas é exatamente isso, a gente se preparou, né, a gente estudou, é um tempo ali que você investiu, é um tempo que você deixou de fazer outras coisas para focar nisso. Então, realmente, a gente precisa ser valorizado em relação a isso também. E tem uma coisa que até a Adriana Santana, nossa mentora, fala, que às vezes o que você dá de graça, as pessoas não valorizam tanto quanto o que você cobra. Então, ela falou isso em uma das últimas lives que ela fez, ela falou isso. Então, é justo, não se cobrem, né, por estar cobrando, porque é o que você falou, a gente investiu nisso, e além de tudo, é isso que ela fala, o que às vezes é dado de graça não é tão valorizado. Às vezes, se eu colho lá na minha hortinha um alface e dou para uma vizinha, às vezes a vizinha até esquece na geladeira, mas se ela vai lá e comprou no sacolão, no varejão, na feira, e pagou caro naquele produto, com certeza ela não vai esquecer na geladeira, ela vai lembrar de estar fazendo. É verdade, ela vai querer usar, porque fala, não, eu gastei um dinheiro, então eu vou ter que ir lá, vou ter que usar. Ela vai até lembrar mais, porque ela foi atrás daquela compra e, né, enfim, é só uma alusão, mas para vocês entenderem o porquê é justo sempre, mesmo a gente gostando do que a gente faz, a gente colocar um preço, porque a gente também se valorizando. É muito importante isso. E como se mantém atualizada com um mundo tão volátil, assim, com tanta informação nova sempre em várias áreas, acredito que na sua área também, como que você se mantém atualizada? Nossa, isso né, a internet crescendo, a gente ficando cada vez mais moderno, o que não falta é notícia, né, é informação. E a parte boa é que, assim, eu gosto de ler, então eu tô sempre lendo alguma coisa, tô sempre buscando atualização, e não só aqui no Brasil, principalmente de fora, né, porque tem mais estudos nessa área de sono, por exemplo, que eu trabalho, tem muito mais estudos relacionados a isso fora do Brasil do que aqui. E tem que tomar cuidado, porque aqui a gente recebe tanta informação, e a informação, se você for ver, para um assunto, são várias opiniões diferentes, são várias informações diferentes, e que, assim, os pais, realmente, quando eles se baseiam na internet, eles ficam doidos. E falam, gente, parece que cada um fala uma coisa. Então, é importante tomar cuidado com isso, né? Porque, assim, a gente, lógico, eu também acompanho o concorrente e tal, eu vejo. E muitas vezes, quando eu vejo uma coisa que fala, nossa, olha o que tá acontecendo, aquela pessoa tá ali, me vem como uma oportunidade de não falar mal daquela pessoa, mas de poder mostrar que o meu pensamento é diferente, a minha forma de trabalhar é diferente. Então, isso me ajuda a estar sempre em constante evolução. E fora que agora, como eu dou curso de instrutora, né, eu sou instrutora para novas consultoras de sono, isso me faz manter atualizado o tempo inteiro. E como é uma instituição internacional, eu preciso realmente estar atenta com tudo que acontece ao redor do mundo em relação ao sono. E isso é bom, porque isso me traz não só a minha atualização, né, como profissional, mas até como mãe também, porque eu acabo vendo, tipo, o que está acontecendo na minha casa, então eu falo, ó, eu sei, eu consigo provar, porque eu estou passando por isso, ou eu já passei por isso. Então, isso é muito bom, porque é aquela coisa que eu consigo ter atualização em tempo, né, tipo assim, direto, assim, eu acabo realmente tendo essa atualização,
por viver isso em casa também com os meus filhos. Então, conforme eles vão evoluindo, eu também tenho esses assuntos, né, atualizados em relação ao sono também. Ai, eu até quero fazer uma indicação para quem nos ouve e gostaria de trabalhar nessa área, que é uma das profissionais mais sérias e, além de tudo, que se encaixou assim no que eu penso de questões de vida mesmo. A Patrícia, as nossas conversas sempre fluíram muito bem. Parece que a gente já se conhece, não é de pouco tempo, é de muito tempo. E eu pesquisei, quando meu primeiro filho nasceu há 7 anos atrás, muito sobre o assunto. E é o que ela falou, tem muitas opiniões sobre o mesmo tema, mas eu acho que a profissional que eu encontrei nessa área, que mais se adequa ao que eu penso e ao que é a atualidade, que não exige tanto dos pais, que tudo bem se vocês marcarem de conversar com ela, um curso, ou mesmo contratarem os serviços dela, vai lá no Instagram e nas redes dela, entre em contato, porque ela é muito séria, ela é uma profissional excelente, gente, de verdade. Eu não indico nada que eu não acredite de verdade. Então, vão lá e deem uma olhadinha. Já é minha dica do dia, da semana, hein? Obrigada, Aline. E eu fico muito feliz, porque é bem isso assim que eu penso. Eu amo trabalhar com isso, então realmente é uma coisa que eu amo. Para mim não é cansativo, né, as pessoas às vezes falam, nossa, mas quando você trabalhava na CLT, você reclamava de trabalhar, tipo, de final de semana, feriado. E hoje, para mim, é um prazer, né? E não é só porque é minha empresa, não, mas é porque realmente é um assunto que eu gosto, então não tenho problema. Sim. E eu acho que é isso, é importante. Eu sou mãe também, né? Aquilo que a gente sempre conversou. Eu preciso falar com a mãe de mãe para mãe. Não adianta eu passar coisas que, assim, que eu sei que ela não vai fazer, que é impossível para ela. Que ela vai falar, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu não faria. Então, eu tenho que ser realista. E às vezes eu falo, gente, eu sou sincera, então você não vai ouvir de mim, mas não pode fazer isso, ou pode falar, você vai ouvir aquilo que realmente eu acredito, que eu fiz com os meus filhos e que é o que eu falo para as minhas clientes. E eu acho que isso é o mais importante, né, para a gente poder realmente ter essa troca, ter uma parceria e enxergar uma luz no fim do túnel, não olhar para o sono de uma maneira que, nossa, vai ser assim para sempre, ou, eu nunca vou poder fazer isso. Não, eu acho que é importante a gente ser realista no assunto e realmente tratar isso de uma maneira leve, uma maneira mais tranquila. Eu adoro a leveza que você trata qualquer assunto que a gente conversa. Inclusive, gente, tanto no meu Instagram quanto no dela e no YouTube, tem as nossas conversas e tem outras conversas que ela fez. Nossa, são tão agregadoras que vocês vão gostar. Seguem lá. E, Paty, como você vê o empreendedorismo feminino daqui 20 anos? Eu acho que as mulheres vão dominar o mundo. A gente já está dominando. E Amém. Eu acho que cada vez mais, porque eu acho que as mulheres, elas estão sentindo esse poder. Eu acho que a gente teve uma mudança muito grande nos últimos anos, mas eu acho que agora as mulheres estão vendo que elas são capazes, elas podem, elas não precisam de um chefe, ou elas não precisam de um homem, não precisa de ninguém ali por trás delas. Se elas quiserem, elas realmente conseguem fazer. Então, eu acredito que daqui 20 anos... eu acho que já é assim hoje, né? Tipo, muitas empreendedoras, muitas empresas aí são femininas, são voltadas, aí são relacionadas às mulheres, e eu acho que isso tende a crescer cada vez mais, porque eu acho que a mulher, né, algumas, né, eu tô generalizando aqui, mas eu acho que a maioria, quando ela se dedica mais a fazer, eu acho que é uma grande diferença, né, com os homens. Eu acho que assim, e a mulher não desiste no primeiro obstáculo. Eu acho que a mulher passa por uma dificuldade e ela vai, tudo bem, tá bom, eu caí, mas eu vou lá e vou fazer de novo, vou fazer diferente. A mulher não vai desistir na primeira queda. Sim. Então, e para o empreendedorismo isso é muito importante, né? Ter essa cabeça aberta e ter essa vontade de continuar, essa persistência. Essa mulher, além de tudo, brasileira, né? Às vezes a gente vai para outros países, eles falam, eu gosto de contratar brasileiras em tal função, ou na minha empresa, porque vocês dão conta, essa persistência que a gente tem, sabe, de caiu, levanta, deu errado, vou para outro lugar, não deu certo aqui, vou ali, vou me reinventar, vou fazer, vou acontecer. Eu acho que a gente é muito assim. É claro que na pandemia, gente, a gente está falando, é o que a Patrícia falou, de uma forma generalizada. Também, se você estiver meio depressiva, meio sem vontade, está nos ouvindo hoje, não se
se cobre, é o que a gente já falou lá atrás, não se cobre tanto, porque na pandemia o psicológico de todo mundo ficou um pouco mudado. A gente está vivendo uma situação que a gente não planejou viver, que a gente foi obrigada a viver. Então também é o que a Paty falou, tudo que a gente está falando é de uma forma generalizada, mas se você está nos ouvindo e não se enquadra dentro do que a gente está falando, não se cobre também. É tudo com muita leveza que a gente está tentando trazer para vocês, né, Paty? Sim, sim, é mais no sentido de que, né, agora pode não ser o momento, mas se você pensa em fazer, porque você vai conseguir, você vai achar uma maneira de conseguir. Você vai conseguir. Porque é justamente o que você falou, agora na pandemia, muitas mulheres começaram o seu negócio e de repente elas se viram presas em casa. Sim. E aí não tem muito o que fazer, né? Não é uma culpa delas. Então é bem isso, tipo, não se culpem porque às vezes não é o momento. Mas se surgiu uma ideia ali na sua cabeça, espera o tempo certo, né, espera o momento que você falar, não, agora eu tô preparada, agora eu tô pronta e com certeza você vai conseguir. Isso. Se você surgir a ideia, mesmo que agora não seja o momento, não enterre essa ideia. Mantenha ali guardadinha numa caixinha e assim que der você vai conseguir. Acredita. O importante é essa palavra. Acredite. Né? Isso mesmo. E um conselho que você daria para a mulher que nos ouve e quer começar a empreender? Bom, primeira coisa é coragem. Vamos lá. Eu sei como é difícil, porque é isso. Quando eu comecei na minha área, era uma coisa nova. Aqui no Brasil quase não tinha essa área de consultoria do sono. E é o que eu falei, eu trabalhava nos últimos 10 anos em empresa privada. Então, assim, imagina, eu largar um emprego fixo, ou então propostas. Eu lembro que eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa, e essa empresa me chamou para trabalhar. E aí as pessoas que me conheciam falavam, como assim? Você sempre quis trabalhar nesse lugar, e agora que eles te chamam, você não quer? Eu falei, então, mas porque agora a minha prioridade é outra. Agora a minha prioridade é meu filho, e era um lugar que era longe, eu ia ter que, tipo, gastar muito tempo, né, ainda mais em São Paulo, gastar muito tempo no trânsito, eu ia ficar pouco tempo com meu filho. E aí as pessoas achavam assim, gente, ela é louca. Então, calma, porque assim, você vai ter que ter coragem de ouvir várias coisas que de repente vão ser contra aquilo que você acredita. Mas se você realmente quer, estuda, vai lá, vai atrás do assunto, porque quanto mais preparada você tá, melhor, mais segura você se sente. Né? E aí você vai fazer um trabalho melhor, você vai sentir essa confiança de conseguir fazer aquilo que você gosta de um jeito que você quer. E pensa que os obstáculos vão surgir. Não pensa que, tá bom, então eu vou começar a trabalhar com o que eu quero e vai ser lindo, maravilhoso. Não vai ser assim. A gente tem um período que a gente precisa de adaptação. A gente vai ter que entender onde é que a gente vai acertar, onde é que a gente está fazendo legal, onde é que a gente precisa melhorar. E isso é com a prática, né? Não adianta a gente pode até pensar, no papel tá lindo, perfeito. Mas na prática você vai ter que fazer esses ajustes. Eu acho que isso que é importante. Não ter medo de fazer, não ter medo do que as pessoas vão falar, né, da opinião dos outros, e não ter medo de cair e levantar, de errar e tudo bem, é uma oportunidade para você acertar. Eu penso muito assim, às vezes a gente precisa errar. Sim. Lógico que frustra, né? Às vezes a gente tem um plano e aí você fala, nossa, não saiu do jeito que eu queria. Mas tudo bem, tipo, você analisa aquilo, vai ver o porquê que de repente aquilo não aconteceu. De repente foi o jeito que eu vendi, de repente foi a frase que eu coloquei, de repente foi o preço. Sim. Tudo bem, olha isso, é uma oportunidade de você crescer. E vai testando, vai testando, porque é teste, é prática, é teste, e uma hora você realmente vai conseguir chegar naquilo que você queria. É isso, acho que coragem e acreditar. A gente pode levar isso para as nossas ouvintes nessa terça-feira. E agora nós vamos para o quadro Jogo Rápido. Eu falo algo e você me fala a primeira coisa que te vem na cabeça. Ai, meu Deus, vamos lá. Uma empreendedora de sucesso. Luísa Trajano. Ela é um exemplo. Profissões do futuro. Uau! Eu acho que são as profissões voltadas à tecnologia e esse mundo digital. Então, coisas relacionadas à saúde, mas de uma forma digital, o trabalho voltado nessa parte remota. Eu acho que são essas profissões. Uma inspiração.
Uma inspiração, nossa, são tantas, mas eu me inspiro sempre na minha família, nos meus filhos, no futuro que eu quero para eles e com eles. Sim. Um hobby. Um hobby, vou te falar que tá difícil, né? A gente tem um hobby assim. Tá difícil, mas eu gosto, vou falar, viajar para mim é um hobby. Eu gosto de viajar para curtir, para espairecer, então viagem. Eu gostava muito de correr antes da pandemia, mas daí devido ao meu problema cardíaco, eu por enquanto estou não possibilitada de estar praticando, mas correr me colocava em outro patamar, sabe? Não era nem por questão de emagrecer, nem física, era uma questão mental, sabe? Correr me levava para outro universo, eu viajava ali nas minhas corridas. Ai, é bom, né? Eu também, então, é o que eu falo, ao longo desse tempo eu comecei a ter várias coisinhas aqui, mas algumas coisas que eram hobby se tornaram hábito. Então, por exemplo, fazer ginástica, era uma coisa que era um hobby, eu adorava, mas virou um hábito. Então, já não posso mais considerar como hobby. Mas é isso, acho que eu gosto muito de viajar, então eu tô sentindo muita falta disso. E, né, por causa desse período todo que a gente tá vivendo. Então, viagem é uma coisa que me tira, sabe? Tipo, falar, não, é um momento de parar, é uma pausa total que eu faço na minha vida. Vou aproveitar até esse gatilho e agradecer mais uma vez a Patrícia, porque ela está nos atendendo de uma viagem, de um hotel. Onde você tá, Paty? Eu tô em Taubaté, hoje foi a primeira viagem, assim, né, na pandemia, e porque a gente resolveu fazer por causa que é aniversário do meu filho, então a gente aproveitou e falou, vamos comemorar, já que não vai dar para comemorar, né, com família, com festa, com amigos e tal, eu falei, então a gente viaja, e é um momento importante pra gente, sei nem se vocês estão ouvindo, eu tô tipo numa fazenda, que tem até um galo aqui do lado. Eu ouvi daqui, sim. O galo deve estar aqui, na porta do quarto, aqui, olha lá. Mas que delícia, esse momento natureza é muito importante também pra gente que ficou tão trancado em casa. Eu ainda continuo trabalhando de home office e ainda tô saindo bem pouquinho. E eu sinto falta de viajar, gente, eu também sinto. Outros lugares do mundo a vida já voltou e tá caminhando pra voltar ao normal. E a nossa ainda tá dando passinhos pequenos, mas acredito que 2022 será melhor. Ai, também. Vai ser. Vamos pensar positivo. E continuando no nosso jogo rápido, um sonho. Um sonho. Eu tenho um sonho de viver uma experiência internacional com a minha família. Tipo, um ano sabático. Não pra mim, porque eu sei que eu vou continuar trabalhando, mas um ano sabático, de repente, pro meu marido. Pra ter essa experiência de viver um tempo, assim, fora do Brasil com a família. Ai, que delícia. Uma cor. Rosa, adoro rosa, bem menininha, rosa. Uma comida. Ai, meu Deus, comida, eu sou tão comilona que eu gosto de tudo, então comida é uma coisa difícil, mas eu vou generalizar. Não, vou numa coisa direta. Brigadeiro, amo brigadeiro, amo, não resisto. Uma viagem que você gostaria de fazer? São tantas, que ficaram tantas viagens acumuladas. Pode falar todas elas. Não, porque, né, são tantos planos, tantas viagens, assim. Mas uma viagem que eu penso em fazer eu penso em viajar para fora, né? Não só viver essa experiência internacional, mas em mostrar um pouco desse mundão aí, um pedaço da Europa com os meus filhos, fazer tipo um mochilão com crianças, para eles conhecerem um pouquinho esse mundo aí fora. E uma frase? Uma frase. A persistência é amiga da conquista. Então, né, era para ser bate-bola, mas eu acho que essa frase diz tudo, assim, porque é bem isso, se a gente quer conseguir chegar num objetivo, a gente não pode desistir, então a gente precisa sempre ter em mente isso, é importante ser persistente. Sim, nossa, e essa frase vem muito a calhar, porque nesses dias eu tava questionando várias coisas, sabe? Que a gente, às vezes, tem certeza de tudo, mas também é natural que, às vezes, dê uma decaidinha. E eu acho que quando você tá doente, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, sabe? Com a saúde um pouco debilitada, então, às vezes, algumas dores te afetam mais que outras, né?
Então, eu tava muito questionando, ai meu Deus, será que eu devo continuar nisso? Será que eu devo continuar naquilo? A minha agenda essa semana eu tive que desmarcar alguns compromissos, eu nunca fiz isso em toda a minha vida. 37 anos eu nunca desmarquei compromisso. Eu me senti muito mal de ter que desmarcar esses compromissos, sabe? Me cobrando, é aquele assunto que a gente falou lá atrás, não se cobre tanto, mas às vezes falar é mais fácil do que executar, né? E eu desmarquei, fiquei tão triste de ter desmarcado alguns compromissos e comecei a me questionar. Daí o meu marido falou assim, persistência, calma, não é de uma hora para outra, é só um momento difícil, não vai durar para sempre, então calma, respira fundo, se permita sentir isso, mas não desista. Daí eu lembrei que já por várias vezes algumas mentoras, algumas coachings que eu já fiz, sempre falavam dessa palavra, persistência. Não se chega a lugar nenhum sem persistência. Nenhum sucesso se conquista de uma hora para outra. Eu não estou falando sucesso de dinheiro, de televisão, midiático. Estou falando de sucesso pessoal e profissional, do sucesso pequeno mesmo, de alcançar etapas de objetivos, de cronogramas que você tenha. Então, nada vem, né, do nada, assim, não cai do céu. Então, tudo é persistência, é escalar um degrauzinho de cada vez, sabe? Aquele óbvio que a gente sempre ouviu em palestras de coaching, em palestras motivacionais, mas, assim, aquele degrau, um degrau de cada vez. Não adianta querer ir igual rojão no topo direto, que não é assim, que é persistência, né? Leva anos, você falou 8 anos que você tá nessa jornada. Então, assim, você não chegou onde chegou, assim, vou sair da CLT e já tô, né, dando mentoria, já tô com os meus alunos, com turmas, e bem no assunto que você está. Você foi escalando, você foi se profissionalizando, buscando conhecimento e traçando um dia de cada vez para chegar onde você chegou, né, Paty? Exato, é bem isso. Gente, primeiro quero pedir desculpa do Galo, porque ele não para. Ele tá aqui que ele não para, ele realmente deve estar na porta do quarto. Mas é bem isso, né? Eu falo muito isso para as minhas clientes, né? Eu acho que a gente tem que usar essa frase, eu uso para mim para a vida, né? Não só para minha parte profissional, mas para a vida. A gente às vezes quer uma coisa muito de imediata, né? Eu acho que cada vez mais eu ensino muito isso para os meus filhos, porque eu acho que a gente está numa fase em que a ansiedade está super, né, tipo, dominando aí, e porque a gente quer tudo para ontem, né? A gente não consegue esperar. E isso faz mal, porque às vezes é aquilo, não depende da gente. Então, eu falo para as mães, por exemplo, que eu atendo, eu falo, gente, eu sei que vocês querem já um resultado de sono, já tipo, eu fiz hoje, amanhã eu já quero que seja diferente. Sim. Mas vamos pensar quanto tempo demorou para a criança fazer desse jeito. Vamos pensar na nossa gravidez. Quanto tempo a gente demorou para engravidar? Quanto tempo demorou para o bebê nascer? Quanto tempo o bebê, depois que nasceu, conseguiu sorrir? Depois ele conseguiu sentar, conseguiu andar? Então, assim, tudo tem um tempo, né? Acho que faz parte de um processo de amadurecimento. Por isso que eu falo que é importante a gente testar. Porque são nesses testes que a gente está praticando. A gente não conseguiu aquele resultado que a gente queria ainda. Mas a gente vai conseguir, e eu acho que é isso, é um passinho de cada vez, vamos com calma, porque quando a gente pensa de que, ou já desanima, mas aquilo que eu queria tá demorando tanto para acontecer, você começa a colocar tanta coisa negativa na sua cabeça, que a sua vontade de continuar fazendo, de seguir em frente, começa a ficar minada, né, aquilo começa a diminuir, e aí você não tem mais aquele gás de sempre. Então é importante a gente pensar realmente nisso, falar, tá bom, eu ainda não consegui, mas eu quero, então eu vou continuar fazendo. Vou ser persistente mesmo, porque uma hora a gente vai conseguir. E se a gente fica muito pensando no futuro e no que a gente quer lá na frente, no amanhã, a gente não vive o hoje, né? Então vamos viver com qualidade, com sabedoria e buscando o hoje, vivendo o melhor possível o hoje. A pandemia acho que mostrou muito isso pra gente, né, Aline? Que a gente não tem como saber do futuro, a gente tem que viver o hoje, né? Porque aquilo, quantos planos a gente tinha em 2020, em 2021, quantas coisas aconteceram de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente tinha planejado. Exatamente. E nem por isso, lógico, tiveram os momentos ruins, mas a gente também conseguiu tirar aprendizado de tudo isso, né? É o que eu falo, a gente tem que pensar
mesmo nos momentos ruins, mesmo naquilo que tirou a gente da nossa zona de conforto, que deu uma frustrada, a gente também consegue tirar coisas boas daí. É verdade, Paty. E está acabando o nosso tempo. Eu ficaria o dia inteiro, lógico que eu sei que você está viajando, mas eu ficaria o dia inteiro conversando com você, porque é o que eu falei, meninas. O assunto com a Patrícia flui muito bem. É leve, né? Eu gosto da alegria e da leveza que a gente conversa, mesmo assuntos importantes e com, às vezes, alta complexidade. Empreendedorismo feminino, a gente deu uma passada por cima, né, desse assunto que tem vários tópicos, tem várias abordagens, mas a gente quis falar um pouquinho nesse tempinho curto que a gente tem aqui nessa terça-feira. Então eu quero te agradecer muito de estar atendendo a gente do hotel que você está, viajando com a família, seu tempinho livre de curtir a família. Você foi tão carinhosa em ceder esse tempinho e estar conversando comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina, é o que eu falei. A gente precisa ter equilíbrio, né? E dá para equilibrar. Mesmo aqui, ó, eu tô fazendo exatamente aquilo que eu falo. Eu tô aqui com a família, mas é só um tempinho, então não tem problema eu cuidar do meu profissional e daqui a pouco eu vou estar com a família e tá tudo certo. Eles estão bem, é o momento, por exemplo, agora deles com o pai, e daqui a pouco a gente tá junto e tá tudo certo, tudo bem. Então, eu adorei estar aqui, os nossos papos são sempre maravilhosos, o tempo passa, que a gente nem percebe, né, de tanto que flui. Então, é muito bom, espero que tenha contribuído aí realmente um pouquinho com essa parte do empreendedorismo, que eu acho que é muito importante, né, eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, é um tema muito atual, e as mães, as mulheres precisam pensar nisso, porque o mundo está mudando, e a gente está mudando junto com eles, então é importante a gente se preparar para isso também. É verdade. Deixa seus contatos pra gente, pro pessoal que nos assiste, nos ouve. Sim, quem quiser, quem tiver com dúvida, qualquer dúvida relacionada ao sono da criança, vocês podem me procurar. Tem o meu perfil no Instagram, que é @maternomundi. Então lá tem muito conteúdo, vocês vão conseguir achar muita coisa lá. Eu recebo depoimento de pessoas que falam, nossa, você mudou a minha vida, a maneira como eu lido com o sono, só de ouvir uma live sua, só de ler um conteúdo. Então tem muita coisa ali para vocês. Se precisarem falar comigo, tem meu WhatsApp também, tá lá. Eu vou deixar aqui o contato, se vocês precisarem. É 11 97254 4644. Vocês podem entrar em contato direto comigo, se tiver dúvida, se vocês acharem que precisam de uma consultoria, ou se vocês têm dúvida se precisa, eu vou ouvir o seu caso e vou te falar se você precisa ou não. E tem o meu site também, www.maternomundi.com.br, que lá também tem várias informações. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, que eu vou estar super feliz e super disposta a ajudar. Muito obrigada, Patrícia. Agradece seu esposo e seus filhos por terem te cedido também pra gente. Beijo na família. Aproveita o final de semana, aproveita a viagem. E aí nós vamos nos falando fora das câmeras também. Muito obrigada. Bom sábado, que a gente está gravando no sábado e vai passar na terça. Muito obrigada a todos vocês que nos ouvem. Fiquem com Deus. Obrigada, Aline. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Minha força não é bruta.